Daí, pessoal, mais uma resolução. A figura abaixo apresenta o gráfico de um polinômio p de x de grau 3. Então, p de menos 2 é... Bom, então está me dando o gráfico aí do polinômio e está me dizendo que esse grau é 3. O que ele está pedindo? P de menos 2. Cara, o que é P de menos 2? P de menos 2 é o resultado que eu obtenho quando eu substituo o x no polinômio por menos 2. Então, eu vou transformar o x em menos 2. Quer dizer, o que eu tenho dentro do parênteses aqui, ó, é o valor do x. Então, isso que ele está me dizendo, olha, o x vale menos 2. Então, quer saber quem é esse valor numérico. Ok. Então, para fazer isso, eu preciso do p de x. Né? Eu preciso da lei do polinômio. E ele não me deu. O que ele me deu foi o gráfico. Então, a partir desse gráfico, eu preciso definir quem é o p de x. Então, esse gráfico tem que ter as informações necessárias para eu definir o polinômio. Então, como é que eu defino esse polinômio? Eu uso o quê? Eu uso principalmente as raízes, já que elas foram fornecidas aí nesse gráfico. Eu sei aqui que eu tenho uma raiz aqui, ó, no ponto menos 1 do x e uma outra raiz aqui no ponto 2 do x. Bom, e aí o que acontece? Nessa raiz aqui igual a 2, nesse x igual a 2, o gráfico está cortando direto o eixo x. Está perpassando, está transpassando, está transpondo o eixo x diretamente, cortando direto. Então eu sei que essa raiz é uma raiz simples e eu posso dizer que x1 é igual a 2. Eu tenho aí uma raiz. Já nesse ponto do x aqui igual a menos 1, o que está acontecendo? O gráfico está tangenciando o eixo x. Então, nesse caso, o que eu sei sobre esse menos 1? Que ele é uma raiz de multiplicidade par. Então, ele pode ser raiz 2 vezes, ou 4 vezes, ou 6 vezes, e assim por diante. Mas aí, como eu vou definir isso? Como que eu vou saber quantas vezes o menos 1 é raiz? Ou seja, como que eu vou definir a multiplicidade da raiz? Isso é multiplicidade da raiz. É quantas vezes a raiz é raiz. Bom, daí eu uso aqui essa informação, que o grau é 3. Se o grau é 3 e uma das raízes já é o 2, então só está me faltando mais 2 raízes para completar o grau 3. Né? Já que grau 3 significa 3 raízes. Portanto, o menos 1 ele é raiz 2 vezes. Então eu tenho x2 igual a menos 1 e tenho a terceira raiz, x3 igual a menos 1. Aí eu tenho as 3 raízes conhecidas. E aí, a partir disso, eu monto a forma fatorada do polinômio. P de x igual. Como que é a forma fatorada do polinômio? Bom, aí eu coloco aqui, eu disponho 3 parênteses. Por que 3 parênteses? Porque eu conheço 3 raízes. Se eu tivesse 4 raízes como informação, 4 parênteses. Dentro de cada parêntese, eu posiciono o x. E ao lado do x, eu vou adicionando cada uma das raízes com o seu sinal trocado. Então, se eu começar, por exemplo, aqui ó, pela raiz x1, que é 2, eu coloco x menos 2 no parêntese. Essa raiz aqui, que é menos 1, eu coloco mais 1 dentro do parêntese. E como ela é raiz de novo, né, ela é raiz 2 vezes, então aqui no outro parêntese também mais 1. Então é só colocar as raízes com um sinal trocado. E aí desenvolvo isso. Porque a princípio será o polinômio. Vou repetir aqui x menos 2 e vou desenvolver esse produto aqui que ele é mais fácil de fazer, já que é um produto notável, né? X mais 1 vezes x mais 1 é o quadrado de x mais 1. Então é o quadrado da soma de 2 termos. Isso vai dar o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Se não lembrar disso, x vezes x, x vezes 1, 1 vezes x, 1 vezes 1. Ok? E aí tu vai ter o produto também. Vou dar mais um passo aqui, que é agora a execução desse produto, né? X menos 2 que multiplica x ao quadrado mais 2x mais 1. X que multiplica x ao quadrado, x ao cubo.
x que multiplica 2x mais 2x ao quadrado, x que multiplica 1x por baixo, menos 2 vezes x ao quadrado, menos 2x ao quadrado, menos 2 que multiplica 2x menos 4x e menos 2 que multiplica 1, menos 2. Aí eu tenho aí o meu p de x igual x ao cubo, 2x ao quadrado menos 2x ao quadrado, olha só, está cancelando aqui o grau 2. X menos 4x menos 3x, e aí repete menos 2. Então, parece que esse é o polinômio do gráfico. Parece, mas não é. Por que não é? Porque o termo independente, olha só, está fechando para mim aqui menos 2. E o corte no y é no mais 2. Então, isso não pode acontecer. O termo independente encontrado aqui no polinômio sempre tem que fechar com o gráfico, o corte no y. Então, olha só, se eu tenho aqui o corte no y2 e aqui no meu polinômio, meu candidato a polinômio é menos 2, eu preciso transformar esse menos 2 em mais 2. E como que eu faço isso? Multiplico por menos 1, ou seja, troco todos os sinais do polinômio. E aí eu vou ficar com menos x ao cubo mais 3x e menos 2, aliás, mais 2, que é justamente o que eu queria. Esse sim é o polinômio do gráfico. Como ele está pedindo p de menos 2, lembra, né? P de menos 2 significa dizer x igual a menos 2. Então, p de menos 2 significa x igual a menos 2. E aí faz, substituindo, bacana, menos x ao cubo menos 2 ao cubo, mais 3x, 3 vezes menos 2, e aqui mais 2. Menos 2 ao cubo dá menos 8, então menos 8, vou fazer bem devagar. Mais 3 vezes menos 2, menos 6, mais 2. 8 menos 6, mais 2. 10 menos 6, 4. E o valor numérico, então, é igual a 4, letra C. Ok? Para arredondar esse vídeo, eu vou só chamar atenção para um outro tipo de pergunta que poderia ter nesse exercício e o procedimento seria exatamente o mesmo. Caso ele te desse o gráfico do polinômio p de x e em vez de perguntar quem é o p de menos 2, em vez de ele perguntar quem é o p de menos 2, ele perguntaria qual o resto da divisão de p de x, que é o que está no gráfico, que eu descobri, né? Que é esse polinômio aqui, ó. Então, qual o resto da divisão de p de x por, né, pelo binômio x mais 2. Por que isso? Por que essa pergunta me leva ao mesmo tipo de procedimento que eu desenvolvi nessa questão? Porque calcular o resto da divisão de um polinômio por um binômio do primeiro grau é substituir o x pela raiz do divisor. Então, quando tu precisa calcular o resto da divisão de um polinômio por um binômio do primeiro grau, o que tu faz? Tu calcula a raiz desse binômio pelo qual tu vai dividir o polinômio. Então, tu calcula a raiz disso aqui, ó, que é fazendo-se igual a zero. Então, x mais 2 igual a zero. Portanto, x igual a menos 2. E esse menos 2 tu substitui no polinômio. Então, o procedimento é um valor numérico. Calcular o resto da divisão é valor numérico. É substituir o x pela raiz do divisor. Isso quando o divisor for do primeiro grau. Ok? Espero que tu tenha aproveitado e até a próxima.